paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, amém? Provar e ver, que nós venhamos provar e ver o quanto o Senhor é bom. E o Senhor de fato é bom. O Senhor é bom e misericordioso. A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. E por esse motivo, eu e você, nós não somos consumidos. Venhamos provar a bondade de Deus. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Suas misericórdias duram para sempre. Glória a Deus, aleluias. A palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Que eu e você possamos provar a vontade de Deus em nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Os nossos sonhos se frustram e podem ser frustrados? Podem, porque são sonhos que muitas vezes não estão alinhados com a vontade do Senhor Jesus para as nossas vidas. Mas lá em Jó 42:2 está escrito: sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos do Senhor Jesus pode ser frustrado. Os nossos planos, sim, podem ser frustrados. Eu convido a você, eu convido a nós, a nos entregarmos em oração ao Senhor, termos uma vida constante de oração. Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso Senhor. Jesus viveu nessa terra para que eu e você tivéssemos um modelo a ser seguido. Jesus, ele teve uma vida de oração constante. A oração é falar com Deus. A oração é ter intimidade com o Senhor. Eu convido você e eu a termos essa intimidade com o Senhor em oração. A entregarmos as nossas sonhos, as nossas vontades ao Senhor. Deus, eu entrego os meus sonhos nas tuas mãos para que os sonhos do Senhor venham sobre a minha vida. No poderoso nome de Jesus, amém? Porque muitas vezes nós nos frustramos, nós nos angustiamos, algumas vezes temos crise de ansiedade, algumas vezes temos, porque a frustração vem, porque os nossos sonhos não estão alinhados com os sonhos que o Senhor tem para as nossas vidas. Lá em Jeremias 29:11 está escrito: sei que tudo podes. Não, em Jó 42:2 está escrito, né? Sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Lá em Jeremias 29:11 está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer-vos prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É o Senhor que conhece os pensamentos que tem a nosso respeito. O salmista diz, o salmista declara, ele fala, e eu creio, antes dos nossos dias existirem, foram escritos pelo Senhor. Antes dos nossos dias existirem, todos os nossos dias foram escritos no livro do Senhor. Pois de eternidade a eternidade Ele é Deus. Pois de eternidade a eternidade Ele é o Senhor. Eu convido a você para que eu e você possamos ali, no secreto, entregar ao Senhor. Abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos anseios, colocar tudo nas mãos do Senhor. A Bíblia fala para entregarmos a Jesus, colocarmos diante do Senhor todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, porque Jesus tem cuidado de nós. E de fato, Jesus, ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado. Ele tem cuidado. Porque os sonhos de Deus para as nossas vidas são maiores e melhores do que os nossos. Os propósitos que Deus tem para as nossas vidas são maiores e melhores do que os nossos. Nós nascemos com um propósito de glorificar o nome de Jesus, amém?
com o propósito de viver uma vida que glorifique e exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. A ensinar, a Bíblia fala, Jesus nos deu uma ordem, de fazer discípulos por todas as nações. Discípulos é aluno, é ensinar. Para ensinar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, nós temos que primeiramente viver a palavra de Deus. Tiago nos ensina e nos exorta, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Pois aqueles que ouvem a palavra de Deus e não colocam em prática, enganam a si mesmo. Jesus fala, aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. Nós sabemos, nós somos humanos, nós somos falhos, mas que possamos vir diante de Jesus, se for preciso gritar, grite, se for preciso chorar, chore, busque a cura, porque Jesus tem cura para nos dar, porque Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus que nos sara, que nos cura, que nos liberta, que nos restaura, que nos fortalece. A palavra de Deus é para nos instruir, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho a seguir. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que possamos estar trilhando o caminho, o único caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. A Bíblia é a palavra de Deus. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Escrituras Sagradas. E aqueles que de fato creem na Bíblia, creem na palavra do Senhor, sabem que as orações têm que ser feitas somente no nome de Jesus. Pois Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Amém? O mundo fala uma grande mentira, ele fala que todos são filhos de Deus. Isso é mentira. Só é filho e filha de Deus quem crê em Jesus. Nós somos criaturas, mas quando reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo, quando cremos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Jesus que se humilhou, Ele veio à terra, 100% homem, 100% Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, sem pecado, sem mancha, sem pecado, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, para salvar, para perdoar, para justificar os que creem nele. Quem crê em Jesus Cristo, quem crê que Jesus pagou pelos pecados dos que creem nele, nós vamos para o céu não porque merecemos, mas porque o Deus de amor e misericórdia entregou Jesus para que a graça, que é o favor imerecido de Deus, alcançasse a nós pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia fala que Deus nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? Em Gálatas 3:26 está escrito: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Em Romanos, glória a Deus, aleluias. Romanos 12:2 está escrito: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ler em João capítulo 1. João capítulo 1. Deixa eu abrir aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. João capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. A palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era o seu, mas os seus não receberam.
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Glória a Deus, aleluia. O amor de Deus é tão grande por nós. A nossa história começa lá em Gênesis. Eu quase acreditei numa grande mentira que a gente veio do macaco. Não, gente, nós não viemos do macaco. Nós viemos pelas mãos do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Passamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeiro foi criado Adão, o homem ali do pó da terra. Deus soprou nas narinas daquele boneco o fôlego de vida. Ele tornou-se um ser vivente. Deus viu que tudo que ele havia feito era bom. E é bom. Uma única coisa Deus viu que não era bom. Não era bom que o homem permanecesse só. Não era bom que o homem estivesse só. Façamos para ele uma auxiliadora, uma ajudadora idônea. Ali o Senhor faz aquele homem adormecer, dormir um sono profundo. E tira uma das suas costelas e fecha o local com carne. Ali cria a mulher, a Eva, a qual Adão deu o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Antes nossos pais pecarem, porque a Bíblia fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. A Bíblia fala que antes de eu e você, de nós, pecarmos, a Bíblia fala que antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. O amor de Jesus Cristo é tão grande para com as nossas vidas, que antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. Jesus foi entregue para trazer salvação, perdão, justificação, os que creem nele, os que creem no seu nome, os que creem no Senhor. A Bíblia fala: Jesus voltará, glória a Deus, aleluia, maranata, ora vem Senhor Jesus. Todo olho verá, no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobrarão diante de Jesus Cristo. Toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Nós podemos provar e ver o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é misericordioso, o quanto Jesus está ali de braços abertos para nos receber, quando há arrependimento sincero, há perdão. Remorso é diferente, as consequências vêm, porque a Bíblia fala que de Deus ninguém zomba, o que o homem semear, ele vai colher. Muitas pessoas falam que se arrependem e praticam de novo, porque não era arrependimento, era remorso. Era remorso. Veio a consequência porque estavam arrependidos, mas não estavam. O verdadeiro arrependimento é você e eu nos voltarmos para o único Deus verdadeiro, que é o Deus Criador. É confessarmos os nossos pecados a Deus e abandonar o pecado. A Bíblia fala que aqueles que confessam os pecados e abandonam encontram misericórdia. Nós confessamos os pecados a Deus para assumirmos as nossas responsabilidades, pois Deus sabe que nós pecamos. Ele sabe. Nós confessamos para ter a responsabilidade dos nossos atos, nossas atitudes. Para ter perdão tem que ter arrependimento. O verdadeiro arrependimento é você confessar os seus pecados a Deus, o Deus Criador, abandonar o mal e se voltar para Ele de todo o coração, com sinceridade, por meio do único caminho que Ele deixou, que é Jesus Cristo. Amém?
Aqueles que confessam seus pecados e os abandona, encontra misericórdia. Amém? Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém.